Hello! Boa tarde. Olha, se vier o frio, que eu escutei que vem, São Severino, nem o meu bem te veio a cantar mais. Amiga, ele sabe o que ele vai fazer? Vai pôr o casaquinho e vai ficar dormindo. Porque se prepara, viu? Você que tá em casa, se prepara. Tá chegando pro final de semana ainda, vai ser aquele final de semana que não vai ter movimento nenhum na rua, porque o pessoal vai passar frio. Ai, eu adoro frio. Adoro estar com você também, adoro estar aqui com a equipe. Agora, todo mundo, bora lá começar o programa, alimentando a nossa alma e alimentando também o nosso coração. Presta atenção com aquilo que você tem atraído para a sua vida, principalmente. Esqueça aquilo que Deus já tirou do seu caminho. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Só 60 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac estarão disponíveis em São Paulo em dezembro. E grávida que não fez o pré-natal com medo da Covid é surpreendida na hora do parto. Para tirar suas dúvidas, é só acessar as redes sociais ou utilizar também o nosso telefone. E tem prêmio para você também no Face, são 2 super kits. Um tem produtos Tracta Polipet, Cooper Otovip e outro com produtos Tarumã. Para você então participar, você vai curtir cada fotinho, marcar 2 amigos, compartilhar. Bora conversar bastante, já tem bastante pergunta, mas dá para você fazer a sua, dia do seu direito. A gente sempre brinca, né? Eu sempre digo, desde os tempos que Einstein se revira no túmulo, cada vez que a gente fala sobre esse tema. Aposentadoria, Lucas Sanseverino. Pois é, né? Será que mudou alguma coisa? Tá mais devagar? Tá mais rápido devido à pandemia da Covid-19? Ele entende tudo de aposentadoria e vai contar pra gente. Ficou mais fácil ou tá quase impossível se aposentar? É o seu caso? Conversa com ele. Vamos até Pindamonhangaba, nosso querido amigo, professor e advogado Roberto Sodero. Muito obrigada, professor, por estar conosco hoje. Uma boa tarde para todo mundo, Sol, Lucas. Para nossa tristeza está mais complexo aposentar, né, Solange? Primeiro por conta da dificuldade que o INSS está tendo de atender as pessoas presencialmente. Okay. Né? A advocacia consegue ser atendida porque tem um acesso através de uma plataforma digital. E também nós tivemos alterações no final do ano com a reforma da Previdência e agora em julho com um novo decreto de Previdência. Então está mais complexo se aposentar. E a gente vai falar sobre isso, mas vamos ver como é que está a nossa enquete, né, a gente vai perguntar para você durante o programa Responde, depois a gente volta nela, Sol. Você sabe se houve mudanças na aposentadoria por causa da Covid-19? Sim ou não? E você sabe como dar entrada na aposentadoria agora na pandemia? Só responder sim ou não para a gente, já a gente fala a enquete nossa parcial. Sol, quem quiser fazer pergunta também pelo Instagram, é só deixar aqui nessa caixa de perguntas, já tem bastante pelo que eu vi. Então, continuando, doutor, o senhor falou assim que está bem mais complexo se aposentar, principalmente por essa questão da pandemia, né? As agências fazendo atendimento mais virtuais do que presenciais. E aí, a pessoa que, por exemplo, está lá na marca do pênalti para se aposentar, ela perde algum direito? Não, Solange, perder o direito ela não perde, ela tem mais dificuldade do acesso. Hoje ela consegue fazer um acesso através do chamado Meu INSS, que é um acesso digital, mas a mudança da aposentadoria, a complexidade que teve, novas regras de transição, hoje não dá mais para você ir sozinho lá se aposentar. É necessário que você tenha alguém te assessorando, obviamente, neste caso, um advogado, uma advogada especialista em direito previdenciário. Inclusive para fazer os cálculos e também que tipo de documentação que eu levo para aprovar cada aposentadoria. Então, essa é a grande complexidade que a gente tem. Quer dizer, aquilo é difícil, precisa ter alguém do lado, viu, Luquinha? Bom, a Laerte mandou uma perguntinha pra gente de vídeo pelo WhatsApp, vamos assistir. Boa tarde, Sol, boa tarde, Luquinha, boa tarde a todos do Falando Nisso. Por favor, me responda, para quem se aposentou recentemente, como é que eu faço para, quando vencer o prazo, renova automaticamente, eu tenho que fazer uma prova de vida, como é que eu faço? Por gentileza. Obrigado. Doutor Sodero. Então, as aposentadorias normais, a chamada aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, não há necessariamente que se fazer prova de vida. Mas hoje há a possibilidade de fazer, quando o INSS requisita, a prova de vida no próprio banco. Por conta da pandemia, houve autorização
de não precisar se dirigir até a agência do INSS, inclusive porque elas estão fechadas e o prazo para abrir tem se modificado. Então, se precisar fazer prova de vida, pode ir diretamente ao banco. Perfeito. Eu vou esperar uma perguntinha aqui para vocês. Aliás, pode continuar mandando. Não quero me identificar. Pode mandar até vídeo que a gente consegue. Eu vou esperar para vocês, que a gente consegue até embaçar e mudar a voz também. Bom, a gente está com uma demorinha aqui na internet, doutor. Mas a querida quer saber o seguinte: quem pediu em fevereiro ainda não foi aprovado, vai sair ainda este ano ou é difícil? Bom, é difícil responder, né? Porque, assim, depende de uma porção de circunstâncias. Mas, em tese, o INSS, se já deu entrada, o INSS está examinando. O que acontece é que o INSS ele tem um prazo para examinar, e esse prazo é de 45 dias para examinar. Se ele ultrapassa esse período e ele não dá o resultado, a pessoa deve procurar um advogado, porque eventualmente precisa entrar com uma ação, chamado mandado de segurança, dependendo do que se estiver discutindo, para poder receber o benefício. Ou então aguardar em casa para ver o que vai acontecer. Mas é uma angústia danada você ficar aguardando em casa. Com o advogado, você pelo menos tem acesso ao seu processo e consegue descobrir o que é que está acontecendo. Tem algumas perguntas aqui, doutor, principalmente em relação ao auxílio emergencial também. Por que o aposentado não pode receber o auxílio emergencial? Já já a gente vai responder. Tanta pergunta também, até sobre MEI. Estão querendo saber os direitos do MEI. A gente já comenta com você em casa também, mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. A Polícia Federal em Pernambuco deflagrou hoje pela manhã a Operação Além Mar, que investiga esquema de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. As informações com Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Israel. Tudo bem, Solange? Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e para quem acompanha o Falando Nisso. Os policiais estiveram nos principais pontos estratégicos na manhã desta terça-feira. Estão sendo cumpridos pelo menos 139 mandados de busca e apreensão e 50 mandados de prisão, sendo 20 prisões preventivas e 30 prisões temporárias. São cerca, Solange, de 630 policiais federais nas ruas de Recife, Olinda e também o município de Paulista. Foi determinado pela Justiça Federal o sequestro de pelo menos 7 aviões, 5 helicópteros, 42 caminhões e 35 imóveis, tanto urbanos quanto rurais. Tudo ligado ao investigados e ao esquema criminoso. Outra determinação, Solange, foi o bloqueio judicial do valor de 100 milhões de reais. Toneladas de cocaína foram exportadas para a Europa pelos portos brasileiros, especialmente no Porto de Natal e também no Rio Grande do Norte. São várias organizações criminosas envolvidas nesse esquema, inclusive aqui no estado de São Paulo. Chegou uma informação agora completa que policiais federais estão no Porto de Santos, litoral paulista e também no Porto de Paranaguá, no estado do Paraná, Solange. Pois é, Campinas também está sendo alvo, enfim, está todo mundo nas ruas. Israel, poucas horas antes de começar o julgamento do procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, no Conselho Nacional do Ministério Público, o ministro Celso de Mello, do STF, suspendeu 2 processos contra o coordenador. Qual o motivo dessa suspensão, Israel? Solange, o decano, ministro Celso de Mello, pediu defesa do procurador Deltan Dallagnol, alegando que ele não teria direito à defesa garantida. Quem tem mais informações, direto da capital federal, é o repórter Alex Guzmão. Vamos conferir. Os 2 casos seriam votados nesta terça e agora ficam fora da pauta. Um dos processos foi movido por Renan Calheiros. O senador alega que Deltan Dallagnol o prejudicou na eleição ao Senado. Na outra ação, a senadora Cátia Abreu afirma que Deltan foi alvo de 16 reclamações no Conselho, que firmou acordo com a Petrobras para destinar 2,5 bilhões de reais à Fundação Lava Jato e que cobrava por palestras. Nos 2 casos, o pedido é para que o procurador seja afastado da Lava Jato. Mas Celso de Mello atendeu o pedido dos advogados de Deltan, que não teria tido direito de defesa garantido. Na decisão, o ministro disse que em regimes autoritários, governantes e cidadãos corruptos temem um Ministério Público independente.
E os Correios em greve em todo o país. Atenção, hein? Você que está esperando alguma correspondência. A adesão está em 80% aqui na nossa região, Luquinha, mantendo apenas as entregas essenciais. A greve é por tempo indeterminado. Governo e direção da empresa se recusam a negociar e os trabalhadores lutam aí pela manutenção dos empregos e preservação dos direitos. Luquinha. Conversar com o Israel agora sobre as estradas. A gente sabe que tem chuva, já é motivo de atenção para o motorista, Israel. É isso, Lucas. A gente começa falando sobre a rodovia dos Tamoios, principal acesso ao litoral norte do estado de São Paulo. Nesse momento tem muita chuva em pontos isolados. Começa em Paraibuna, ali no quilômetro 40, 44 e segue assim em todo o trecho de serra da rodovia até a chegada a Caraguatatuba. A concessionária Tamoios e também a Polícia Rodoviária Estadual pede muito foco e muita atenção do motorista nesse momento e também manter uma distância segura do veículo que vai à frente para evitar os acidentes que são comuns aí com risco de aquaplanagem. Na rodovia Presidente Dutra, a estrada mais movimentada do país, chove em pontos isolados entre Jacareí e São José dos Campos. Mas o problema neste momento, Lucas, é no sentido Rio de Janeiro, no trecho entre Taubaté e Pindamonhangaba. Do quilômetro 90 até o 87, tem uma transição de um veículo com carga especial. Quilômetro 88 já é o pedágio de Moreira César, portanto, trânsito super ruim para quem acessa ali a região já próxima ao Vale Histórico e segue em direção à Aparecida. Lucas. Perfeito, obrigado, Israel. Bom, as temperaturas vão despencar no sul do país com a passagem de uma frente fria e essa massa de ar polar pode trazer até neve para aquela região. Agora aqui na região também muda o tempo e a gente vai ver, mas não é para hoje. Hoje continua tempo instável, previsão de chuva em toda a nossa região, inclusive em Santo Antônio do Pinhal. Máxima de 20 graus, difícil o sol aparecer novamente por lá agora à tarde. O mesmo aqui em São José com chuva, máxima de 24, também em São José do Barreiro e São Luís do Paraitinga, máxima de 30 graus. São Sebastião e Ubatuba, chuva forte em São Sebastião até trovão, máxima de 25, em Taubaté máxima de 24. Amanhã o tempo estabiliza, vai para 28, mas depois o sol cai para 22, sexta-feira 18 e sábado 17 graus. A máxima? Sim, a máxima. Olha só que absurdo. Ou seja, vai ser frio pro fim de semana também, com tempo instável, viu? Vai ter sol aí, mas também vai aparecer chuvinha, especialmente na quinta-feira. E São Paulo deve ter doses da vacina contra coronavírus em dezembro. A gente já fala sobre isso com você, uma boa notícia. E hoje tem dicas de energia com a EDP no Minuto Energia. Olá, daqui a pouco falaremos sobre o programa de estágio da EDP, com vagas em todo o Brasil. Saiba mais sobre as posições da região do Vale do Paraíba.